de indeterminado. Sujeito indeterminado, você não sabe quem praticou a ação. Então, ó, mataram o cachorro. Não, o cachorro não. Vamos matar a barata. A barata. Então, vejam só. É necessário mais de uma pessoa para matar uma barata? Não. Mas tu não sabes quem matou a barata. Logo aqui, esse mataram é um sujeito indeterminado. Eu sei que ele existe porque alguém matou a barata, mas eu não sei quem foi. Então, aqui nós chamamos de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Como é que acontece o sujeito indeterminado? Nós teremos duas situações, verbos na terceira pessoa do plural, sem identificação, sem identificação do sujeito anteriormente. Observem, pessoal. Eu estou fazendo um texto, eu estou lá lendo o meu texto. Aí tem assim, Maria e José estavam brincando quando viram uma barata. Correram para pegar uma sandália. O primeiro bateu na barata. O segundo também bateu. Mataram a barata. Apesar de mataram aí, está na terceira pessoa do plural. Vejam, não será um sujeito indeterminado. Por quê? Porque no texto eu disse que Maria e José estavam brincando, eles viram a barata, pegaram sandálias e foram bater na coitada. Então, ambos mataram, porque ambos bateram na barata. Então, mataram aí não é um sujeito indeterminado. Mas se no texto não identificou quem praticou a ação, então é um sujeito indeterminado. Se não tivesse lá dizendo que foi José e Maria que mataram a barata, simplesmente a barata apareceu morta. Mataram a barata. Não sei quem foi. Sujeito indeterminado. É por isso que você tem que estar lendo o texto com atenção. Aquelas questões de interpretação textual que aí na plataforma do Top de Linha tem que ser vistas, analisadas. Por quê? Eu posso dominar a gramática toda. Se eu não souber interpretar texto, eu morro na questão. Ok? Então, verbos na terceira pessoa do plural, sem identificação do sujeito. Temos uma outra situação de oração sem sujeito. A oração sem sujeito, ela também poderá acontecer quando você tiver um verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Só que esse verbo que vai estar na terceira pessoa do singular, ele não poderá ser um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? Aquele que eu faço a pergunta o quê? Se o verbo for transitivo direto, vai haver sujeito. Por exemplo, presta atenção, eu digo assim, ó, vende-se uma casa. Quem vende, vende alguma coisa. Vende o quê? Então, esse verbo é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, eu tenho um sujeito. Uma casa é o sujeito. Eu digo, uma casa é vendida. É o que nós chamamos de voz passiva sintética. Tem isso lá na aula de vozes verbais. Ok? Aqui o sujeito, uma casa. Mas, se o verbo que está junto da palavrinha sim for um verbo transitivo indireto ou intransitivo, aí é oração sem sujeito. Eu digo assim, ó.
necessita-se de bons livros. Então, vejam só, apesar de bons livros estarem no plural, mas o necessita fica no singular. Por quê? Porque quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessita-se de quê? Então, se eu faço a pergunta de quê, o verbo é transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, o nome desse se aqui será índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, meus amores, de bons livros é um objeto indireto, não é sujeito. Eu só terei sujeito quando eu tiver um verbo mais se, quando esse verbo for transitivo direto. E aí, sendo transitivo direto, o verbo terá plural e singular. Se aqui eu tivesse várias casas para vender, seria vendem-se várias casas. Por quê? Porque eu poderia dizer que várias casas são vendidas. Aqui é o sujeito. Várias casas é o nosso sujeito. Por quê? Porque o verbo vender é um verbo transitivo direto. Já aqui, necessita é um verbo transitivo indireto. Então, não tem sujeito. É oração sem sujeito. Desculpa, é um sujeito indeterminado. Eu não sei quem necessita de bons livros. A mesma coisa acontece quando eu estou diante de um verbo intransitivo, aquele verbo que tem sentido completo. Eu digo assim, ó, trabalha-se muito aqui. Então, o verbo trabalhar é um verbo intransitivo. Eu não preciso dizer em que eu trabalho. Por exemplo, alguém diz assim, eu vou comprar isso. O outro diz, com que dinheiro? Você diz, eu trabalho. Não preciso dizer em que eu trabalho. Então, observem. Trabalha-se muito. Quem trabalha muito? Não sei, sujeito indeterminado. Então, o verbo trabalhar é um verbo transitivo, é um verbo intransitivo. É um verbo que não precisa de complemento. Se é um verbo intransitivo, quando ele vier junto da palavrinha se, é sujeito indeterminado. Então, nós vamos ter sujeito indeterminado quando eu tiver o verbo na terceira pessoa do singular. Tem que vir na terceira pessoa do singular, mais se. E esse verbo tem que ser intransitivo, que é intransitivo, aquele que não precisa de complemento. Ou transitivo indireto. O que é um transitivo indireto? Aquele que eu faço qualquer pergunta que não seja o quê. Se o verbo for transitivo direto, for aquele verbo que eu faço a pergunta o quê, nós teremos sujeito. O sujeito é o que vier depois do verbo. Ok? Tranquilo? Então vamos revisar aqui rapidinho nossa aula de hoje. Os tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples, aquele que tem apenas um núcleo. Ele estuda muito, sujeito ele, apenas um núcleo. Temos o sujeito composto, aquele que tem 2 ou mais núcleos. Maria e José foram à feira. 2 núcleos, Maria e o núcleo José. Sujeito composto. Temos o sujeito oculto, aquele que eu sei quem é através da desinência do verbo, mas não está presente. Estamos estudando. Quem está estudando? Nós, sujeito oculto ou elíptico. Ok? Vamos ter o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele pode vir de 2 formas. A oração com o verbo na terceira pessoa do plural,
Por exemplo, dormiram cedo. Quem dormiu? Não sei. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Ou quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, mais se. E esse verbo for intransitivo, que é aquele que tem sentido completo, ou transitivo indireto, aquele que eu faço a pergunta de que, de quem, qualquer pergunta que não seja o quê. Como se vive-se bem. O verbo viver é intransitivo. Vive-se bem, não preciso dizer quem vive. Sujeito indeterminado. E temos, por último, a oração sem sujeito. A oração sem sujeito ela pode acontecer de três formas. Com verbos que indicam fenômenos da natureza. Esses verbos, quando estiverem realmente na função de fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Choveu, anoiteceu, ventou. Oração sem sujeito. Teremos também a oração sem sujeito com o verbo fazer, indicando tempo decorrido, tempo que passou. Faz 4 anos que estudo. Faz 4 anos. Apesar de 4 anos ser plural, o verbo fazer fica no singular porque está indicando tempo que passou. O verbo haver, no sentido de existir ou no sentido de tempo transcorrido, também indica a oração sem sujeito. Eu digo, há muita gente na festa. Há, no sentido de existir, oração sem sujeito. Muita gente será objeto direto do verbo haver e não sujeito, ok? O verbo haver, indicando o tempo transcorrido, também não terá sujeito, é oração sem sujeito. Há dias que me preparo para a prova. Então, dias estando no plural, o verbo haver continua no singular, porque está indicando o tempo que passou. Ok, gente? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.